Eu sou uma pessoa sortuda, pois eu estava pensando como homenagear Silvio Santos em seus 90 anos. E tinha como desejo entrevistar aquela que, para mim, é até hoje a maior assistente de palco que ele já teve, Adriana Sarti. E ela aceitou meu convite. Conversamos sobre o maior comunicador da TV brasileira e foi também em relação aos mais de 12 anos em que ela esteve ao lado dele em seus programas. Você vai saber detalhes de bastidores, a relação de trabalho e amizade e principalmente o que ela representa na vida dela até hoje. Enfim, dois fãs falando de um mito, só que ela teve a sorte de trabalhar com ele de 1986 até 1998 e eu de assistir ambos de 92 até 98, mais precisamente aonde? No sorteio da Telecena, que eu nasci em 1990. Essa conversa, que foi maravilhosa, volto a dizer, foi a melhor entrevista que eu fiz, porque eu adorei fazer, eu me encantei com ela. Você vai acompanhar dia 12 de dezembro, aniversário do Silvio Santos, às 6 da tarde, no Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. "57 cidades terão segundo turno no país. Veja quais são. Eleitores de 57 cidades brasileiras irão às urnas novamente no dia 29 para decidir seus prefeitos em segundo turno. O número representa 60% do total de 95 municípios onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano. Podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores. Em duas das cidades, Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro, a eleição depende de uma decisão da Justiça Eleitoral, já que os candidatos mais votados estão sub júdice, ou seja, tiveram as candidaturas indeferidas, mas ainda recorrem. Mesmo tendo recebido mais de 50% dos votos válidos, eles aguardam para serem decretados vitoriosos. Das 57 cidades onde haverá segundo turno, 18 são capitais. As eleições em Macapá, uma das cidades onde pode haver segundo turno, foram suspensas por causa do apagão do Amapá. Veja a lista das cidades onde vai ter segundo turno. Anápolis, Roberto Naves e Antônio Gomide vão disputar o segundo turno. Aracaju, o atual prefeito Edivaldo Nogueira e Daniele Garcia vão disputar o segundo turno. Bauru, Suelen Rosim e Dr. Raul disputam o segundo turno das eleições. Belém, Edmilson Rodrigues e delegado Eguchi vão disputar o segundo turno. Blumenau, Mário Hildebrand e João Paulo Klembank disputam o segundo turno. Boa Vista, Arthur Henrique e Otaci vão disputar o segundo turno. Campinas, Dário Saad e Rafa Zimbaldi vão disputar o segundo turno. Campos dos Goitacazes, Vladimir Garotinho e Caio Viana devem disputar o segundo turno. Canoas, Jairo Jorge e Luiz Carlos Busato vão disputar o segundo turno. Cariacica, Euclério Sampaio e Célia Tavares vão disputar o segundo turno. Calcaia, Naomi Amorim e Victor Valim vão disputar o segundo turno. Caxias do Sul, Pepe Vargas e Adiló vão disputar o segundo turno. Contagem, Marília e Felipe Saliba vão disputar o segundo turno. Cuiabá, o atual prefeito Emanuel Pinheiro vai disputar o segundo turno com Abílio Júnior. Diadema, Felipe Itaca e Amalki vão disputar o segundo turno. Feira de Santana, Zé Neto e Colbert Martins vão disputar o segundo turno. Fortaleza, Sarto Nogueira e Capitão Wagner vão disputar o segundo turno. Franca, Flávia Lancha e Alexandre Ferreira vão disputar o segundo turno. Goiânia, Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso vão disputar o segundo turno. Governador Valadares,
André Merlo e Dr. Luciano vão disputar o segundo turno. Guarulhos, Guti e Eloy Pietá vão disputar o segundo turno. João Pessoa, Cícero Lucena e Nilvan Ferreira vão disputar o segundo turno. Joinville, Darcy de Matos e Adriano Silva vão disputar o segundo turno. Juiz de Fora, Margarida Salomão e Wilson Rezato vão disputar o segundo turno. Limeira, Mário Botion e Murilo Félix vão disputar o segundo turno. Maceió, Alfredo Gaspar e JHC vão disputar o segundo turno. Manaus, Amazonino Mendes vai disputar o segundo turno com Davi Almeida. Mauá, Átila Jacomussi e Marcelo Oliveira vão disputar o segundo turno. Mogi das Cruzes, Marcos Melo e Caio Cunha vão para o segundo turno. Paulista, Ives Ribeiro e Francisco Padilha vão disputar o segundo turno. Pelotas, Paula Mascarenhas e Ivan Duarte vão disputar o segundo turno. Petrópolis, Rubens Bontempo e Bernardo Rossi vão disputar o segundo turno. Piracicaba, Barjas Negri e Luciano Almeida vão disputar o segundo turno. Ponta Grossa, Mabel Canto e professora Elizabeth vão disputar o segundo turno. Porto Alegre, Sebastião Melo e Manuela Dávila vão disputar o segundo turno. O atual prefeito Nelson Marquesan Júnior ficou em terceiro lugar na votação e não terá um segundo mandato. Porto Velho, o atual prefeito Hildon Chaves vai disputar o segundo turno com Cristiane Lopes. Praia Grande, Raquel Chini e Danilo Morgado disputam o segundo turno. Recife, João Campos e Marília Reis vão para o segundo turno. Ribeirão Preto, Duarte Nogueira e Sueli Vilela vão disputar o segundo turno. Socorro Neri, atual prefeita, vai disputar o segundo turno com Tião Bocalon. Rio de Janeiro, o atual prefeito Marcelo Crivella vai disputar o segundo turno com Eduardo Paes. Santa Maria, Sérgio Cecim, do PP e Pozobon vão disputar o segundo turno. Santarém, o atual prefeito Nélio Aguiar vai disputar o segundo turno com a ex-prefeita Maria do Carmo. São Gonçalo, Dimas Gadelha e Capitão Nelson vão disputar o segundo turno. São João de Meriti, Dr. João e Léo Vieira vão disputar o segundo turno. São Luís, Eduardo Braide e Duarte Júnior vão disputar o segundo turno. São Paulo, o atual prefeito Bruno Covas vai disputar o segundo turno com Guilherme Boulos. São Vicente, Solange Freitas e Caio Amado disputam o segundo turno. Serra, Sérgio Vidigal e Fábio Duarte vão disputar o segundo turno. Rodrigo Manga e Jaqueline em Sorocaba e Jaqueline Coutinho disputam o segundo turno. Taboão na Serra, Engenheiro Daniel e Aprígio vão disputar o segundo turno. Taubaté, Saúde, do MDB e Lorene, do Cidadania, vão disputar o segundo turno. Teresina, Dr. Pessoa e Kleber Montezuma vão disputar o segundo turno. Uberaba, Elisa Araújo, do Solidariedade, e Tony Carlos, do PTB, vão disputar o segundo turno. Vila Velha, Arnandino Borgo e Max Filho vão disputar o segundo turno. Vitória, Delegado Pasolini e João Kozer vão disputar o segundo turno. E Vitória da Conquista, Zé Raimundo e Erzen Guzmão vão disputar o segundo turno. Após perícia em 2018, o PF recomendou centralizar no TSE totalização de votos das eleições. A Polícia Federal afirmou em relatório concluído em 2018, após uma perícia no sistema eleitoral, que a centralização da totalização de votos das eleições no TSE iria minimizar a exposição dos dados e teria potencial de melhorar consideravelmente a segurança operacional do sistema. Até a eleição anterior, os boletins da urna eram transmitidos para os computadores dos tribunais regionais eleitorais, que totalizavam os votos e enviavam o resultado para o TSE. Neste ano, o tribunal mudou o procedimento e centralizou a totalização dos votos em Brasília. No primeiro turno das eleições, houve atraso na totalização dos votos e, consequentemente, na divulgação dos resultados. Segundo o TSE, um problema técnico provocou a lentidão. Em entrevista na segunda, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, informou que a centralização dos votos em Brasília foi uma recomendação da Polícia Federal por razões de segurança. Barroso disse que, segundo o Serviço de Tecnologia da Informação do Tribunal, a origem do problema na totalização dos votos do TSE, que provocou demora de pelo menos 2 horas na divulgação dos resultados da apuração, foi a demora da chegada de um supercomputador.
De acordo com ele, o serviço do supercomputador foi contratado em março, mas em razão da pandemia da Covid-19, o equipamento só chegou em agosto, disse Barroso. A demora impediu que a equipe técnica do tribunal realizasse todos os testes necessários para que o software aprendesse a calcular os dados com a velocidade e volume necessários. O presidente do TSE informou ainda que pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar o ataque cibernético aos sistemas de justiça eleitoral neste domingo, dia do primeiro turno das eleições municipais. Campanha de Trump retira a ação que questionava votação em Michigan. A campanha do presidente Donald Trump, que perdeu a reeleição para o candidato democrata Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira ter retirado o processo em que tentava parar a contagem de votos no estado de Michigan. Apesar de Biden ter vencido a eleição presidencial americana, o atual presidente não reconheceu o resultado e entrou com uma série de ações na justiça para tentar reverter a derrota. Sem apresentar provas, Trump alega uma suposta fraude na apuração de alguns estados em que perdeu, entre eles Michigan. Todos são estados chaves em que o republicano perdeu na última eleição. Na última quinta-feira, o Departamento de Segurança Interna do país afirmou que a eleição presidencial foi a mais segura da história americana. 7 dias depois, Trump demitiu o rapaz responsável pelo comunicado, o diretor responsável pelo comunicado. O processo em Michigan tentava impedir a certificação do resultado na região de Detroit, a maior cidade do estado, e a campanha do presidente disse ter retirado a ação por ter conseguido atingir seu objetivo, o que não é verdade. O advogado de campanha de Trump, Mark Chorham II, afirmou que o processo não era mais necessário porque o Conselho de Fiscais do Condado de Wayne se reuniu e se recusou a certificar os resultados da eleição presidencial. Advogado pessoal de Trump, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, também disse em comunicado que a campanha havia alcançado seu objetivo, mas o resultado foi certificado na noite de terça-feira. Fiscais republicanos chegaram a barrar a certificação, mas voltaram atrás depois. Na noite de quarta-feira, antes do anúncio dos advogados da campanha de Trump, 2 fiscais republicanos passaram a dizer que queriam reincidir a certificação que deram no dia anterior. Salário mínimo em 2021 pode ser maior que o esperado? Confira o valor. O governo federal anunciou na última terça-feira uma nova projeção para a inflação em 2020, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o INPC. A previsão é que o piso nacional tenha um reajuste de 4,1% por causa da alta do preço dos alimentos. Com isso, o valor do salário mínimo para 2021 deve aumentar. Em agosto, a previsão era que a inflação seria de 2,09% em 2020. Dessa forma, o piso nacional seria reajustado para R$ 1.067. Contudo, se o novo percentual for confirmado, o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.087, ou seja, um aumento de quase 43%. No entanto, é importante destacar que esse acréscimo não representa ganhos reais, apenas mantém o poder de compra do consumidor. Apesar do reajuste no piso nacional, o trabalhador ainda não vai ter uma alta real do salário mínimo no ano que vem. Isso porque, atualmente, não existe uma política de valorização do salário mínimo. Entre 2011 e 2019, o reajuste do piso nacional levava em conta a inflação e a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, registrado 2 anos antes. Isso possibilitava que o aumento fosse real. Entretanto, o atual governo deu fim à política de reajuste real do salário mínimo. Sendo assim, o valor salarial se limita a seguir a determinação da Constituição, que defende a preservação do poder aquisitivo dos cidadãos. Essa é uma forma do governo garantir um alívio financeiro, pois o aumento do salário automaticamente reajusta benefícios assistenciais e previdenciários. Estima-se que a cada R$1 de aumento no valor do salário, a União amplia as despesas em 355 milhões de reais por ano. O Reino Unido espera utilizar vacina da Pfizer antes do Natal.
O Reino Unido espera começar a distribuir a vacina da Pfizer contra a Covid-19 pouco antes do Natal, se ela for declarada segura e eficaz, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, nesta segunda-feira. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a empresa, disse ele à BBC TV. Estaremos prontos para lançá-la assim que chegar. Estaremos prontos a partir do início de dezembro, mas o mais provável é que possamos começar a distribuí-la antes do Natal. Questionado sobre quantas doses da vacinas o Reino Unido precisaria, ele disse que isso depende de sua eficácia na prevenção da doença. Reuters. O governo de São Paulo determina que hospitais não desmontem leitos de Covid-19 e que não agendem novas cirurgias eletivas. Após o aumento do número de internações e casos de coronavírus no estado, o governo de São Paulo anunciou nesta quinta que assinará um decreto determinando que os hospitais não desmobilizem os leitos que foram criados para atender exclusivamente pacientes da Covid. Além disso, também serão suspensos os novos agendamentos de cirurgias eletivas de outras doenças, aquelas de casos que não são considerados graves. Os atendimentos haviam sido retomados nos meses anteriores, quando houve queda dos indicadores da Covid. Em coletiva realizada mais cedo nesta quinta, a Prefeitura de São Paulo negou que a cidade enfrente uma nova onda de Covid-19, mas afirmou que abriu 200 novos leitos para tratar casos leves da doença. O prefeito Bruno Covas admitiu o aumento da ocupação de UTI, mas disse não ser necessária a adoção de medidas mais restritivas como o lockdown. Após críticas por congelamento da classificação do Plano São Paulo, que define regras mais duras ou brandas da quarentena, o governo também decidiu nesta quinta voltar a realizar a análise a cada 14 dias e não mais a cada mês. Atualmente, os 39 municípios da Grande São Paulo estão oficialmente na fase verde do Plano São Paulo, mas nesta semana a região já apresenta indicadores da epidemia de Covid-19 compatíveis com a fase amarela, mais restritiva, graças à piora da doença na capital, nos municípios do Grande ABC, que compõem a sub-região São Paulo Leste, e na sub-região Grande São Paulo Norte. Segundo Patrícia Ellen, se a reclassificação tivesse acontecido dia 16, 8 regiões do estado estariam na fase verde. Na segunda-feira, a gestão estadual admitiu um aumento de 18% nas internações de casos suspeitos e confirmados da doença na última semana epidemiológica, que foi do dia 8 ao dia 14 de novembro em relação à semana anterior. A média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.